Boa tarde a todos. E nesse momento em que estamos iniciando mais um ano, que todos possam estar bem, se cuidando, para que a gente possa, diante dessa pandemia, nos comportarmos com responsabilidade, nos cuidando e cuidando também daqueles que estão ao nosso entorno. A gente, antes de começar, a gente vai fazer uma prece, elevando o nosso coração ao alto, a Deus, nosso Pai, para que Ele nos inspire, para que Ele nos intua, para que nós estejamos, sim, fiéis e leais a tudo aquilo que Kardec nos trouxe através da codificação da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, a todos nós, para que estejamos resguardados, amparados e protegidos pela Tua infinita misericórdia e amor. E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de nossa Mãe, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, e acima de tudo, da direção espiritual da Casa do Caminho e de Deus, que pedimos a permissão para iniciarmos o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. E nós estamos estudando o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, do item 10 ao 12. Isso. E vamos lá. Muito se pedirá aquele que recebeu. O servo que souber da vontade de seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. Então, aqui ele está falando exatamente daquele que conhece. E aí a gente lembra, na época de Jesus, em que os fariseus o interrogavam sobre o que, se eles sabiam mais, com certeza sabiam, porque eles tinham a certeza do Deus único, então a responsabilidade deles era muito maior. E vamos continuar aqui. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Esse daqui está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Então, na realidade, se nós temos o conhecimento das leis de Deus, nós estamos inseridos nesse contexto, a gente sabe da nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que a gente está recebendo. E com certeza seremos mais cobrados. Agora, aquele que não tem conhecimento, a sua justiça será feita de outra maneira, porque ele não tem conhecimento de determinadas coisas. Então, a gente tem que tomar bastante consciência disso. E a gente não pode ficar falando que quando a gente vai a uma palestra em que o expositor está falando determinada coisa, de achar que fulano ou ciclano deveriam estar ali. Porque, na realidade, se somos nós que estamos aqui, aquela palavra é para nós. E aí a gente vai pensar também, nós somos médiuns. E a nossa responsabilidade é muito maior diante do conhecimento que nós adquirimos. Então, às vezes, a gente vai escrever uma coisa que vai ser a nossa própria condenação. Então, vamos tomar consciência da nossa responsabilidade diante de tudo isso. Porque o Senhor, Ele vem e através até da doutrina que foi codificada há tantos anos, e vem trazendo coisas que são de uma atualidade imensa, porque naquela época já era assim. E nós já caminhamos tantos e continuamos ainda da mesma forma, incipientes, irresponsáveis, não assumindo as nossas atitudes, porque na realidade tudo que a doutrina traz é o quê? É a nossa reforma íntima.
é aquilo que nós temos que fazer conosco, é aquilo que nós temos que modificar em nós. Então, que a gente tome consciência da nossa responsabilidade. E aí a gente também pensa na parábola dos talentos, que o Senhor vai dando a cada um aquilo que cada um tinha condição de fazer. E aí a gente percebe que aquele que recebeu um talento só, enterrou na terra. Por quê? Com medo do Senhor. Porque diz que ele colhia onde ele não tinha semeado. E aí, o que ele fez? Enterrou. Então, não sejamos como esse servo que não deixou de ser infiel, né? Porque se ele recebeu um talento, ele teria que fazer multiplicar esse talento. Então, vamos desenvolver em nós essa verdade que o Cristo nos trouxe há tantos milênios e ainda a gente não faz da forma que ele nos ensinou. A gente tem que ter, sim, bastante responsabilidade diante das nossas atitudes. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que no momento a gente está tão tumultuado que a gente não percebe nada. Mas se a gente for refletir sobre tudo isso, a gente vai ver como é que a gente foi infantil diante dos acontecimentos que se desenrolaram. E vamos ler o último item para depois desenvolver mais o tema. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Então é aquilo que a gente está falando. Se eu tenho conhecimento, a minha culpa vai ser maior. Mas aí a gente também não tem que se deter na culpa. A gente tem que fazer como Paulo. Paulo, quando percebeu o grande mal que ele estava fazendo para o cristianismo, perseguindo Jesus e os cristãos, ele dá uma guinada na sua vida. Ele vive 40 anos no deserto, se preparando para pregar o Evangelho do Cristo. E aí a gente percebe que diante de tudo isso, ele deu uma guinada na sua vida e ele modificou a sua encarnação de uma forma brilhante, porque ele conseguiu vencer a ele mesmo. Ele conseguiu perceber aquilo que era necessário e praticou. Deixa eu ver. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre estas, quantos há que não o leem, e entre os que leem, quantos que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Por que isso? Porque nós somos orgulhosos, somos vaidosos, a gente pensa que a gente sabe muito, mas se a gente for se analisar verdadeiramente, a gente está vendo que a gente não sabe de nada. E aí o ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pôr ao alcance de todos, tem isso de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Então a gente não vai se queixar de não ter sabido de nada, porque as informações chegam de toda parte. Para os ricos, para os pobres, para os brancos, para os negros, para os amarelos, enfim, para todos. Basta que nós estejamos atentos e possamos analisar aquilo que está nos chegando e trazer para nosso aprendizado. E aí ele fala, nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. A gente sabe que na época de Jesus houve necessidade de vir as parábolas de acordo com o coração daquele povo. Mas hoje nós já não estamos mais nessa situação. A gente sabe que as informações chegam de todas as partes. Porque se a gente for perceber, médiuns somos todos.
mas que tipo de mediunidade nós estamos exercendo na nossa vida. É isso que nós temos que prestar atenção. E ainda ele fala: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhes toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então aqui é que está. Se nós temos conhecimento, com certeza vamos ser mais cobrados. Então a gente preste atenção naquilo que nós estamos recebendo, valorizemos a mediunidade como uma coisa santa para que seja desenvolvida de maneira que Jesus nos ensinou, da maneira que Jesus nos ensinou. Amar a Deus de todo o nosso coração, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos outros aquilo que desejamos para nós. Poxa, tem tanta coisa para a gente fazer, tanta consolação, tantas lágrimas para enxugar. E às vezes a gente pensa também na própria caridade. A caridade não é em dar esmolas, mas é ser indulgente com o outro, é ser benevolente com o próximo. E que a gente possa, sim, desde agora, ir nos desprendendo dos bens materiais. Eles são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, mas a gente não pode pensar que isso é o mais importante. A gente tem que valorizar as coisas do Espírito, aquilo que levaremos conosco quando deixarmos o corpo terrestre. Porque tudo aquilo que trouxermos é a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar, o nosso entendimento, para que a gente possa ser melhor. Então a gente tem que pensar que tudo que a gente tem nesse momento, nós somos só administradores desses bens que Deus nos confia. Então vamos usá-lo com sabedoria, com lucidez e com discernimento, para que não venhamos, quando deixarmos o nosso invólucro terrestre, a chorar de vergonha por não termos feito aquilo que nos era necessário, né? Aí ele fala também, a gente pensa assim, que muita gente procura o Espiritismo por causa dos fenômenos. Mas nós já não estamos mais na época dos fenômenos. A gente está na época de a gente se olhar como irmão e fazer ao outro aquilo que a gente deseja para a gente. São tão simples, mas nós somos muito complicados. Mas vamos fazer sim todos os esforços para que a gente possa a cada dia estar melhor. Aí ele fala, os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que é a eles que se dirigem os espíritos. E não é às vezes quando a gente vê uma linda mensagem, ou que a gente até recebe uma mensagem, e a gente aplicar ao outro? Não, aquilo é para nós. Então, tomemos consciência daquilo que nos é necessário e façamos a nossa parte com responsabilidade, com determinação, coragem e amor. Aí aqui, mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las ao demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vede um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Então a gente pensa que Jesus sabe muito bem o que existe no homem. Nós é que somos iludidos. Ele sabe, ele conhece e acredita em nós. Então vamos, como espíritos imortais que somos, fazer sim essa autoanálise dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos atos, para que a gente não sofra no futuro. Por essa sentença,
Se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Então, é aquilo que a gente falou. Quanto mais eu sei, mais cobrado serei. Aí vocês acham que Deus vai me condenar, vai me castigar? Não. A própria lei vai nos colocar nos trilhos, como a gente costuma dizer. Vai nos mostrar que nós estamos equivocados e que nós precisamos modificar o nosso jeito de ser e de saber. Os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante, porque os fariseus, eles tinham conhecimento de tudo. O povo, na sua ignorância, não. Então, a gente sabe. E o mesmo não se dá hoje. Será que nós não somos os modernos fariseus? Será que nós não estamos praticando as mesmas iniquidades que há séculos, há milênios praticávamos? Aí ele fala, aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Então, não vamos camuflar os nossos defeitos. Vamos nos observar, vamos analisar e vamos procurar, sim, domar as nossas más tendências. E aí ele ainda continua mais um pedacinho. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, aqui nós temos que analisar que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, para que a gente possa estar no número daqueles que realmente serão os escolhidos, fazer a vontade de Deus. E eu achei muito interessante porque no estudo sistemático do Evangelho, eles mandam a gente ler algumas mensagens e eu achei muito interessante essa que o Espírito da Verdade, que é o livro de autores diversos, de Francisco, pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e a lição é a 54. Que buscais? Está até relacionado ao capítulo 18 e tem 10 desse tema. Que buscais? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Esta simples indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo, diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira da luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada,
soa a interpelação do Senhor, como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Emmanuel. Então, que buscamos? A nossa melhoria, a nossa condução através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que estamos cumprindo bem as nossas obrigações diante de todo o conhecimento que está nos chegando? Vamos nos analisar, vamos refletir sobre tudo o que o Evangelho nos induz e nos conduz, para que sejamos melhores a cada dia, porque o processo da evolução é esse, é nós nos olharmos, avaliarmos as nossas atitudes e buscar modificar. A gente sabe que a natureza não dá salto, mas é a cada passo diante de tudo aquilo que nos ocorre no nosso dia a dia, que a gente vai poder sim se melhorar. Então que a gente possa nesse momento perceber tudo que está à nossa volta diante dessa pandemia que está nos alertando sobre alguma coisa, sobre como nós estamos nos conduzindo da vida. Será que não é para que a gente seja mais amigo, tenha mais empatia com aquele que sofre? Será que não é também para a gente olhar os nossos semelhantes e buscar saciar-lhe a fome, a sede? E também, às vezes, não é só com isso, às vezes até só uma palavra, um esclarecimento que nós darmos para essa pessoa vai ser de grande valia. Porque todos nós somos necessitados. Todos nós estamos aqui neste planeta, terra, hospital, oficina, escola dos nossos espíritos, para aprender alguma coisa e para modificar. E se a gente quer mesmo colaborar para que o planeta se torne em regeneração, vamos, através das nossas atitudes, buscar fazer aquilo que nos é necessário. Sermos irmãos do mesmo Pai, que nos ama igualmente e que nos dá oportunidade incessantes para fazermos o bem, para construirmos um mundo melhor. E vamos instruir as nossas crianças para que elas sejam o futuro, sem o futuro, que é o amanhã. E vamos ter a fé de que tudo isso vai passar e que retornaremos ao nosso convívio, onde poderemos nos abraçar, poderemos nos beijar e poderemos estar juntos, sim, aprendendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz dos nossos espíritos. Então, que nós elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai pela oportunidade de mais um estudo, mas que nós não sejamos só, nesse momento, estudantes da doutrina espírita, mas em todos os momentos da nossa existência, no nosso dia a dia, para que a gente possa construir um mundo melhor. E que a paz e o amor de nosso Pai esteja e alcance todos os corações, hoje, agora e sempre, graças a Deus.